tem a ver com o ex-juiz, pré-candidato à presidência Sérgio Moro. Ele tem 8 das 45 sentenças da Lava Jato anuladas e novas análises estão travando lá no Supremo. Das 45 sentenças expedidas de 2014 a 2018 por Moro, no âmbito dessa operação, a Lava Jato, 8 já foram anuladas pelo Supremo ou então no STJ, né? A maioria no último ano, em 2021. A mais emblemática, claro, a do ex-presidente Lula, no caso conhecido como o Triplex de Guarujá, né? E além dessa condenação de Lula, outras 5 sentenças assinadas por Moro foram revistas em 2021 nas instâncias superiores. Em 3 delas, aí, o motivo da reviravolta foi o entendimento fixado no Supremo, lá em 2019, de casos que envolvem corrupção, com caixa eleitoral, devem tramitar na Justiça Eleitoral e não na Justiça Federal, como acontecia nos primeiros anos da Lava Jato. E aí quero ouvir o Augusto de Arruda Botelho nesse balanço apurado pela Folha de São Paulo em relação às sentenças que foram aí feitas, dadas por Sérgio Moro. Augusto. Bom, vamos lá. Sentenças da 13ª Vara Federal de Curitiba, sentenças, a imensa maioria de Sérgio Moro, mas algumas sentenças de Gabriela Hart, outras sentenças de Bonar, juízes que ocuparam a cadeira de Moro depois que ele saiu da 13ª Vara, foram revistas por vários tribunais do país e não apenas pelo Supremo Tribunal Federal. Esse é o primeiro ponto bastante importante que precisa ficar claro. O TRF, a instância automaticamente superior à primeira instância, o Tribunal Regional Federal, que é a instância superior à primeira instância de Moro, modificou uma série de sentenças da 13ª Vara, anulou, inclusive, alguma delas. O STJ também se posicionou da mesma forma em uma série de matérias, inclusive relacionadas à competência, ou melhor, à incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba, e o Supremo também assim o fez. Então, o primeiro ponto, essa afirmação de que apenas o Supremo reformou decisões de Moro, ela não é verdadeira e basta uma análise de dados concretos para comprovar isso. O segundo ponto, muitas vezes o Supremo é acusado de ter feito decisões políticas. Como se, ora, como assim uma decisão que passa por primeira instância, segunda instância, terceira instância, como se o Supremo fosse uma quarta instância, não é tecnicamente uma quarta instância, como apenas o Supremo revisitou, reanalisou e decidiu de forma contrária a todas essas instâncias? Bom, é exatamente assim que o sistema processual brasileiro funciona. O Supremo Tribunal Federal é nossa última instância. É o guardião da Constituição. E ele tem a prerrogativa de acertar ou errar por último. Todas as decisões que o Supremo diariamente toma, concordando ou não com decisões de tribunais anteriores, são tomadas da exata mesma forma como ela tomou em relação ao Lava Jato. Ou seja, quando o Supremo anula uma condenação qualquer, o Supremo, de certa forma, está reavaliando a decisão de instâncias outras. Quando o Supremo, por exemplo, acaba por condenar, acaba por reavaliar uma decisão absolutória condenando alguém, ele também está fazendo o mesmo mecanismo de recursos, o mesmo mecanismo processual que fez na Lava Jato. Esse é o dia a dia do sistema de justiça brasileiro. Não há novidade nenhuma na última instância do nosso poder judiciário rever uma decisão de uma instância inferior. E por último, muito se fala também que apenas políticos e grandes empresários estão sendo beneficiados pelo Supremo. Uma coisa precisa ficar clara. Dezenas, quase centenas de recursos apresentados contra Sérgio Moro simplesmente nunca foram e jamais serão julgados por outras instâncias, porque as pessoas que apresentaram esses recursos optaram por fazer acordos de colaboração premiada. E uma das cláusulas desses acordos, cláusulas que inclusive eu sempre defendi serem inconstitucionais, são justamente dizendo que aqueles que assinam um acordo de colaboração são obrigados a desistirem de seus recursos. Então, os recursos estão sendo julgados atualmente, alguns deles reformando decisões de Moro, são aqueles que sobraram, basicamente. São aqueles de réus que não fizeram delação e continuam contestando na justiça uma série de abusos que Sérgio Moro, ao longo da sua condução incompetente,
suspeita e parcial dos processos da Lava Jato fez. É isso que é a justiça, é esse que é o sistema de recursos legal previsto na Constituição do nosso país.